Olá, pessoal! Mais uma semana se inicia e a gente vai dar continuidade nas características econômicas no processo de colonização do Brasil. Então, um dos primeiros ciclos que teve econômico aqui foi o ciclo do pau-brasil. Ele foi cultivado durante o período pré-colonial, entre 1500 e 1530. Então, o ciclo do pau-brasil foi o primeiro a despontar aqui no Brasil desde a chegada dos portugueses. Na época, eles buscavam metais preciosos nas terras descobertas. No entanto, eles começaram a perceber a importância dessa planta nativa na Mata Atlântica, que era utilizada para o tingimento de tecidos e tinha grande valor no mercado europeu. Então, diante disso, eles começaram a negociar com os índios através de trocas. Em troca de corte do transporte da madeira, os portugueses lhe ofereciam objetos e armas desconhecidas pelos índios. E aí, mais tarde, eles escravizaram os índios para poder enriquecer ainda mais. Então, no início, eles faziam essa troca, que é chamada de escambo. Depois, eles começaram a escravizar os índios. Mas a madeira que foi demasiadamente explorada, ela começou a apresentar sinais de extinção. Daí, o açúcar, que já possuía grande valor no mercado europeu, começou a dar o início ao seu ciclo. Já o ciclo da cana-de-açúcar, ele foi o segundo ciclo econômico desenvolvido durante o Brasil colonial. Ele era um produto muito valorizado no mercado europeu. Os portugueses já plantavam a cana em outros locais, então, portanto, eles já possuíam as técnicas de plantio. Neste período, já era utilizada a mão de obra escrava africana, posto que os índios eles foram acometidos por diversas doenças e os que sobreviviam a essa exploração, eles tentavam fugir. Como conheciam bem o território do país, os portugueses tinham muita dificuldade de encontrá-los. Então foi assim que começou o tráfico negreiro e o transporte dos escravos africanos. O açúcar, neste momento, foi o principal produto de exportação e as principais características eram o sistema plantation, ou certo, monocultura. Eles só plantavam a cana-de-açúcar em latifúndios, que eram grandes propriedades de terra, utilizavam mão de obra escrava e toda a produção era voltada para exportação. Agora, o ciclo do ouro ou da mineração, ele começa no final do século XVII, quando os portugueses encontraram diversas jazidas do mineral. Isso ocorreu principalmente na região de Minas Gerais, também em Goiás e no Mato Grosso. Foi um período do auge da economia da colônia. Os portugueses eles já sofriam com a concorrência mundial do açúcar, então eles passaram a investir na extração do minério, porque eles acreditavam na estabilidade econômica. Então esse boom econômico ele gerou riquezas para a metrópole, que enviava todo o ouro para a Europa. Nessa fase também houve um aumento considerável da população no Brasil, porque o pessoal, né, os imigrantes começaram a vir para cá em busca do ouro. A Inconfidência Mineira, que é um assunto que vocês vão tratar lá em história, foi um importante movimento que ocorreu nessa época e eles tinham como principal objetivo a libertação da colônia, né? Ou seja, a independência do Brasil. Nós temos também o ciclo do café, ou também chamado de ouro negro, porque foi um dos principais produtos de exportação, quando chegaram as primeiras mudas da planta no país. Isso ocorreu no final do século XVIII e teve o seu auge no século XIX. O Oeste Paulista e a região do Vale do Paraíba foram os principais locais de cultivo, isso devido a seu solo favorável, que era terra roxa, né, que é bastante fértil. Esse período econômico tem início com o declínio das exportações de cana-de-açúcar. Então, diminuiu a exportação de cana e aí eles começaram a investir no café. Ainda que o trabalho escravo tenha sido utilizado no início desse cultivo do café,
foi quando começaram a chegar os primeiros imigrantes para cá, né? Os imigrantes italianos. Eles começaram a vir e começaram a trabalhar nas lavouras. No final do século XIX, o Brasil chegou a exportar mais de 50% do produto para consumo mundial. E agora, como atividade dessa semana, eu quero que vocês pesquisem como foi o ciclo da borracha no início do Brasil colônia, ok?